Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui mais uma vez, Pastor Alex da Comunidade Vida Church, para mais uma vez continuarmos com a leitura do livro de Provérbios, capítulo 6 hoje. Advertências contra a insensatez. Esse texto ele trata basicamente de direções para que nós possamos ter uma vida de sabedoria, uma vida de prosperidade e uma vida de liberdade contra o mal, contra as propostas que o maligno, o inimigo da nossa alma, tem contra nós. Ele inicia falando sobre a insensatez, a falta de sabedoria. Ele inicia falando sobre as nossas atitudes de ser insensatos, de não pensar antes de fazer. E depois ele fala sobre obediência e sobre adultério, adulterar, usando o relacionamento entre homem e mulher, mas também trazendo uma visão para aquilo que adulteramos quando Deus nos direciona a algo. Precisamos cuidar, mas antes disso quero orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua presença para podermos orar, para podermos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos para entender qual é a Sua palavra. Deus, então fala conosco nessa manhã, nesse momento de devocional de leitura, devocional de conhecimento do Senhor, para que possamos crescer em estatura e graça diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? Verso 1. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono e não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe e nem supervisor e nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. O perverso não tem caráter, anda de um lado para outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Meus irmãos, nós podemos dividir esse primeiro bloco de Provérbios capítulo 6 em 2 partes. A primeira parte, ele fala da nossa insensatez em tomarmos decisões baseadas na emoção, somente na emoção. Nós precisamos entender que a emoção e a razão, elas precisam andar junto. Nenhuma delas pode se sobressair. Esse é um grande problema de nós pastores. Nós pastores, nós acabamos agindo muito pelo amor, pela emoção e nos deixamos levar pela emoção das pessoas, pelos problemas e tentando ajudar de todas as maneiras aquele que precisa. E é necessário, porque esse é o nosso chamado. Porém, precisamos ter razão também. Precisamos olhar o que gerou tudo aquilo, não somente na vida dos irmãos, mas também na nossa. O que gera a ansiedade, o que gera o medo muitas vezes, e isso serve para todos nós. Precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. A segunda parte
ele fala, na realidade são 3, né? Na segunda parte ele fala da nossa atitude, ele fala da formiga. E quando ele fala da formiga, a visão que tenho disso é que ele trata das nossas atitudes em relação à nossa vida com Deus. A vida com Deus, ela não é feita, não vem por osmose, mas sim por atitudes, por força, por trabalho. Não é forçando a palavra a entrar dentro de nós, mas é nos esforçando para aprender da presença de Deus. Nos esforçando para aprender da forma com que Deus quer que vivamos. Não dormindo, não esperando que as pessoas falem. Concordo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Mas entenda, a pregação da palavra de Deus é só uma confirmação daquilo que Deus já falou a nós, no nosso coração, através do nosso esforço para aprendermos de sua palavra. E ele termina falando, esse primeiro bloco, ele termina falando daquilo que Deus odeia e coisas que Deus detesta. Deus não gosta de pessoas arrogantes, mentirosas e mãos que derramam sangue. Meus irmãos, a gente poderia olhar para isso de forma literal, de assassinos, mas vamos olhar de outra forma. Mãos que derramam sangue muitas vezes é aquele por palavras levam pessoas a destruir a sua vida, levam pessoas a destruir a sua casa, a sua história. Coração que não está voltado para Ele, pés que se apressam a fugir da paz do Senhor, testemunho. Gente, como isso existe tanto nesse mundo hoje. Pessoas que falam mentiras, deturpando a vida de outros. Meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado com isso. E depois, no segundo bloco, ele fala da advertência contra o adultério, contra adulterar. Entenda, adulterar não é somente o ato de um homem e uma mulher comprometidos com outros, mas sim tudo aquilo que deixamos, tudo aquilo que mudamos mediante uma visão natural. Olha só, ele começa dizendo a partir do 20, meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração e ate-os, coloque-os, em volta do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é a lâmpada, a instrução é a luz e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza e nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia, ninguém o que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar sete vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme despertará a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Meu Deus, dividindo também esse segundo bloco em 3 subblocos, nós vemos ali, primeiro ele fala sobre a obediência. Podemos trazer isso também, a nossa obediência ao nosso grande Criador chamado Deus, o nosso irmão Cristo Jesus, que também é o nosso Deus e nosso Pai. Quando ele fala das nossas atitudes, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus propósitos, obedecendo a sua vontade, para que nós possamos viver a plenitude do amor de Deus. Também fala sobre nos livrarmos, ele usa ali uma alusão da mulher, porém nós podemos olhar pelo que o mundo tem nos trazido. Pelo que o mundo nos traz. Muitas vezes nós nos perdemos por causa da busca insensata pelo dinheiro. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós fecharmos os nossos olhos e formos ao encontro do Senhor, quando nós morrermos, vou falar de forma literal, nós vamos levar dinheiro? Nós vamos levar dinheiro conosco?
Nós vamos levar as delícias desse mundo conosco? Eu não estou dizendo que a gente não possa viver, pelo contrário. Viva, desfrute de tudo que Deus está te dando, mas que isso não seja o propósito de sua vida. Mas que isso não seja o propósito da sua casa, dos seus filhos. Ensine os seus filhos no caminho do Senhor para que eles não venham a se perder. A Bíblia é clara quando ela diz isso. Precisamos colocar como propósito de vida a caminhada com o Senhor. A caminhada com o poder de Deus. Ele fala para nós cuidarmos daquilo que entra no nosso coração. Daquilo que entra dentro de nós. O que nós estamos deixando entrar dentro de nós? Precisa ser olhado com clareza isso. Nós somos filhos e servos de Deus. Nós somos usados por Deus para viver a plenitude do seu amor. Então que possamos viver toda a bondade e alegria do Senhor. E hoje vivermos a plenitude desses conselhos maravilhosos que Deus nos deu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então para encerrar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por ter falado ao nosso coração mais uma vez. E abre, Pai, os nossos olhos para vivermos com clareza tudo aquilo que o Senhor tem designado para nós. Que possamos ter uma visão reta e focada na Tua palavra, no Teu querer e na Sua vontade, Pai. É assim que oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos. Deus derrame unção e poder nesse dia e que a plenitude do amor de Deus possa fazer parte da nossa vida em nome de Jesus. Para não esquecer, não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, irmãos e parentes. Não deixe de se inscrever no nosso canal e, como diz o meu amigo Iago, dá o like. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.